como especialista em direito da família, vai saber tudo sobre as perguntas que eu tenho para você. Assim eu espero, Rita. E olha, primeiro é para a gente entender, né, por que essa criança tem essa proteção, ou o que os pais têm que fazer para proteger essa criança, tudo. É interessante também a gente entender esse poder da família. Eu queria que você explicasse para nós. Exatamente, Rita. Eu gosto, sempre que eu vim aqui, eu falo algumas coisas, eu acabo repetindo, mas é porque elas são muito importantes. Às vezes pode sentar 10 advogados aqui. Muitas coisas que eles falam são opinião deles. Outras coisas a gente fala, né, vai falar a mesma, portanto, todos os advogados, porque elas estão na lei. É justamente isso com o poder familiar. Não é a opinião do Cássio, né, que é advogado há alguns anos aí atuando só na área de família. É o que está escrito na lei. E a lei que a gente vai falar hoje aqui são duas, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E essas duas leis, elas vão colocar um negócio lá em cima como o aspecto mais importante de todos, que é o melhor interesse da criança. Ou seja, tá com alguma dúvida? Primeira perguntinha simples e fácil. Isso atende o melhor interesse daquela criança que a gente está conversando? Isso vai fazer com que ela atinja o seu maior potencial? De quê? De felicidade, de educação, de respeito, de criação, de entender os valores? Se a resposta for sim, muito provavelmente você está acertando. Então, o poder familiar, justamente, Rita, é esses direitos e deveres que não são só o que os pais têm que fazer com a criança, mas também o que ela tem de direito para com os seus pais. A lei protege a criança e os pais têm que fazer as coisas para as crianças. Perfeito. Mas você falou uma coisinha aí no final? Exatamente, porque imagina o seguinte, imagina uma avenida. O que tem a ver com direito de família e criança, uma avenida? Eu explico. A avenida, ela vai de um lado e ela vem do outro. Então, é sempre uma via, isso é uma expressão muito comum no direito. Mãos. Ela é uma via de duas mãos. Então, muitas vezes, quando os pais estão lá com dúvidas, né? Por exemplo, a gente pega muito isso no nosso dia a dia. Ah, mas é o meu direito de visitar o meu filho, ou os avós. Poxa, eu tenho o direito de visitar o neto. Antes de ser o seu direito de visitar o seu neto, o seu filho, é direito dele de conviver com os avós e com os pais. Muitas vezes a gente pensa o direito das crianças e dos adolescentes colocando a gente em primeiro lugar, né? Mas eu tenho direito. Sim, você tem realmente. Aliás, muito provavelmente você tem. Mas antes do seu direito, tem o direito daquele pequeno serzinho, que às vezes não é nem tão mais pequeno, mas que ainda assim tem direito. E aí todas essas crianças e adolescentes que nós estamos colocando aqui agora, a gente considera até 18 anos, porque a partir de 18 anos já teria livre-arbítrio de decidir se vai visitar ou não. Perfeitamente. Claro que eu falei que eu sempre repito algumas coisas. A outra coisa que eu repito muito é, cada caso é um caso, a gente falou isso agora há pouco. Então, existem algumas exceções, né? Mas em geral, a regra, a gente pode com muita tranquilidade dizer que é precisamente isso que você falou. Fez 18 anos, aquela pessoa passa a poder decidir por ela mesma. E aí ela que vai também tomar as decisões de quem se vai ou se não vai. Porque, olha, se eu tivesse fixo que todo fim de semana eu teria que visitar minha avó, agora na pandemia eu estaria devendo. Me perdoa, avó, mas hoje eu almocei com ela. Ai, que delícia! Agora, pode acontecer desta família perder esse poder? Sim, aliás, isso é uma situação que sempre envolve muito risco, muitas situações problemáticas, né? Nem tudo são flores no direito, aliás, infelizmente quase que a exceção, são coisas muito bonitas. O que acontece? Quando esses pais eles passam a se exceder no seu poder, no dia a dia, chega um momento da convivência em que as situações podem ficar um pouquinho desajustadas. Muitas vezes os dois pais estão querendo o melhor, só que eles têm posições diferentes. Por exemplo, agora na pandemia, o pai quer levar a criança na escola presencialmente e a mãe não quer. Não, olha, é perigoso isso para o meu filho. Qual decisão tomar? Ou seja, quando que vai perder esse poder? É simplesmente por causa de uma divergência dessa? É claro que não. É quando as coisas se extrapolam. E quando elas se extrapolam, quando elas perdem
o limite, quando aquela criança começa a ser prejudicada efetivamente por essas pequenas divergências que têm que ser superadas em família, né? Ainda que aquela família esteja divorciada, elas continuam tendo um vínculo em prol daquela criança. Então, quando isso começa a se extrapolar, corre-se o risco de perder o poder familiar. E aí é a perda daquele poder de tomar decisões e de ter alguns desses direitos e deveres perante o filho. E aí, a gente vê nas redes sociais, nos noticiários, violência contra a criança, que os pais cometem. A gente, claro, não, é inconcebível. Eu não consigo conceber essa ideia, mas isso pode acontecer e a gente vê, infelizmente, com frequência. Esses pais estão, assim, na fila para perder esse poder. Exatamente, e aí tem um aspecto, né? Às vezes tem muito a impressão de que as coisas aqui no Brasil, é muito comum a gente escutar assim, no Brasil não dá nada as coisas. Mais ou menos, Rita, não é incomum verificar famílias que perdem justamente o poder familiar perante o filho, porque justamente estão... para além de tentar fazer as coisas melhores para o filho, a briga entre eles coloca o filho no meio do fogo cruzado. Essa é uma expressão muito forte, mas ela é verdadeira e, infelizmente, presente em muitos casos. No caso, por exemplo, agora com a pandemia, muitas crianças perderam os pais. Quer dizer, pior do que perder o poder do pai e da mãe de cuidar desse filho, é o filho perder o pai e a mãe. Exatamente, Rita. Isso, inclusive, fez o Ministério Público se mobilizar. Existem alguns projetos, não dá para a gente comentar aqui porque ainda são projetos de lei que estão em trâmite, mas justamente de criar uma assistência especial para crianças que se tornaram órfãs durante a pandemia. Neste caso, se você, infelizmente, tem uma situação muito séria e muito complicada, né, dessa na família, a sugestão é, imediatamente, procure um advogado da sua confiança e, juntamente com esse advogado, vá até o Conselho Tutelar da sua cidade. Justamente porque aí a gente vê um problema que é muito presente nos dia a dia também. É a pessoa que está muito bem intencionada, que quer acolher aquela criança, mas ela necessariamente precisa de uma proteção legal para que ela, por mais que ela esteja bem intencionada, é claro que tem os que não são bem intencionados, mas a gente, né, não é o nosso exemplo aqui. Então, às vezes essa pessoa que está muito bem intencionada, ela quer fazer o melhor, mas ela precisa desse respaldo legal até para ela se garantir individualmente. Por exemplo, faleceu os pais, a tia quer cuidar dessa criança, mas tem outros tios também que querem, isso aí tem que ser decidido na justiça mesmo, tem os avós, enfim, tem outros que querem cuidar da criança, né? Que bom que essa criança tem tantos que querem amá-la e cuidá-la, né? Mas tudo isso é interessante, não é só ir lá pegar a criança, não, eu vou criar como meu e pronto. Não, tem que ter respaldo legal. Sim. E eu vou até fazer um paralelo aqui para não esquecer. Quando a pessoa está velhinha, precisa interditar. Tem a figura do curador. Quando a pessoa não está velhinha, é uma criança, não é como se fosse uma interdição, mas vai ter a figura do tutor. Então esse é o nome correto. O tutor é aquela pessoa que vai responder, que vai auxiliar aquela criança, vai ser aquela pessoa que vai lá na escola e que vai poder assinar a matrícula escolar, vai ser aquela pessoa que vai cuidar do ponto de vista médico. Imagina você que está cuidando, é da própria família, está cuidando daquela criança e você fala, não, olha, vamos levar para o hospital tal. A criança ficou mal ali, teve uma dor de cabeça, leva para o hospital tal. Aí vem o outro tio que também queria, reclama, e aí? Você não está resguardada, você não responde oficialmente por aquela pessoa, por aquela criança. Porque se você fosse o tutor legal, você tomaria a decisão sobre ela. E você está respaldado legalmente. Por isso que é muito importante sempre buscar regularizar a situação, porque infelizmente, por mais que no coração esteja com vontade, com boa intenção, isso pode se tornar um problema, às vezes, muito complexo, viu, Rita? Eu não posso deixar de falar sobre isso, já que a gente falou dos noticiários, falou de tantas violências que a gente vê acontecer com as crianças, e muitas vezes acontece perto de nós, né? E a gente fala, não, briga de marido e mulher não mete a colher, né? Cada galinheiro, ou não, cada galinha com seu ovo, e sei lá, tem tantas frases populares, e o pessoal fica, sabe, aquela coisa assim, eu não vou me meter.
mas a criança está em sofrimento. E a gente tem, não é casos no Brasil não, casos no mundo, que a gente vê assim uma maldade absurda. E a gente não quer que as crianças sofram isso. No caso, quem mora ao lado, ou quem é da família, ou quem está presente no momento dessa violência e não denuncia, ele é corresponsável? Ou ele tem obrigação de denunciar? Como ele faz isso? Olha, corresponsável tecnicamente não. Mas a questão é, você viu uma violência, você escutou uma gritaria. No meu prédio que eu moro, eu escutei uma vez uma gritaria de uma criança batendo numa porta, falando, pelo amor de Deus, quero sair. Eu não sei se aquela criança estava presa, eu não sei se era o pai, mas logo a gente ouviu um barulho ali, abriu-se uma porta, eu não sei o que aconteceu, parou de gritar. Ok, isso me parece que não foi uma violência. Mas e se ser batido na porta continuasse? Qual era o meu dever? Nem como advogado, mas como cidadão, como o dever de qualquer pessoa. Justamente se aquela situação está acontecendo ali na hora e ela não cessa, chamar a polícia militar imediatamente. O máximo que pode acontecer é averiguar que, olha, não era nada. Graças a Deus que não era nada. Mas pode, e às vezes é o caso, de ser alguma coisa importante. Você aí está omitindo, você está fazendo de conta, justamente com essa ideia. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Mas, poxa vida, tem uma criança ali no meio e você pode ser responsável para que essa situação termine, para que ela não aconteça mais. Então, a orientação é a seguinte: vá até a delegacia de polícia e converse na delegacia, mostrando o que você observou. Se der para gravar com o celular, lógico que você não vai invadir a privacidade de ninguém, você não vai pular o muro, etc e tal. Mas tente registrar. A prova, ela é muito importante. Pelo menos o áudio. Pelo menos o áudio. Agora, o que não pode, Rita, e isso é importante, é fazer a falsa comunicação de crime. Você inventar a história, ou você aumentar a história. Ou seja, é tudo muito dentro do bom senso. Você presenciou, comunique às autoridades. Inclusive, neste caso, vá, se o seu município tiver, vá até uma delegacia da mulher, inclusive. A delegacia da mulher, isso é uma coisa muito importante para a gente falar aqui, de utilidade pública. A delegacia da mulher não é para a mulher só, é para a família. É para a agressão que ocorre dentro do ambiente familiar. Ela tem o nome de delegacia da mulher, mas ela se a criança agredida for um menino, ok, é lá mesmo que tem que ir. E lá sempre tem pessoal treinado. É justamente para esses tipos de casos. Justamente para saber orientar, aconselhar e por aí vai. Inclusive quando o homem que sofre a violência dentro de casa também. Já atendi um caso desse. Já atendeu um caso assim? Já atendi um caso desse e que junto era ele e a filhinha dele e sofrendo uma agressão permanente da mãe. Já estavam ali separados. Mas e é na delegacia da mulher também? Na delegacia da mulher. Olha, interessante. Agora, eu falei das crianças, tudo. É um período que agora as crianças gostam muito, principalmente porque foi autorizado a volta das crianças às aulas presencialmente, né? E aí, infelizmente, tem muitos pais separados e está nessa briga que você citou aqui, doutor Cássio. Não, meu filho não volta para a escola. Não, mas espera aí, a criança precisa voltar, é importante para ela. Aí a mãe fala, não, vai voltar, mas o pai fala não, ou vice-versa. Você falou do bom senso. A lei protege ou orienta de alguma forma esses pais a tomarem essa decisão e que não seja uma decisão pessoal, mas para o bem da criança? Isso é uma pergunta muito interessante, Rita, porque nestes casos, se aquelas duas pessoas, que vamos imaginar aqui no nosso exemplo, as duas querem realmente o melhor do seu filho, certo? Às vezes nem divorciados estão, dentro de casa mesmo pode acontecer. Neste caso, a orientação legal, né, pode parecer clichê, pode parecer que eu estou mais uma vez repetindo, mas eu estou mesmo. Mas é bom porque é fixa na cabeça. Exato. Busque um advogado da confiança. De repente, se está uma divergência muito grande, cada um busca o seu advogado e às vezes os advogados conseguem fazer um acordo, inclusive para proteger cada um dos pais. Porque nesse caso, quando não há possível um acordo, uma composição, é importante que alguém, um terceiro, possa auxiliar nisso, justamente não só para não ter prejuízo para o principal ator desse caso,
que é a criança, mas também para os pais. Lugar de criança na escola. Absolutamente. Aqui no Brasil, pelo menos, a educação é feita na escola. A educação é feita em casa com os pais, mas o aprendizado deve ser na escola. É isso? Exatamente. E mais do que isso, viu, Rita? É muito importante, porque aquela criança na escola, às vezes a gente acha que aprendizado é só matemática e português. E olha, eu era péssimo em matemática. Ainda sou péssimo em matemática. Mas brincar com os amigos é importante. Por isso mesmo que na volta escolar, supostamente é para ter sido adotados protocolos sanitários para proteção também daquelas crianças. Então também ninguém está voltando para a escola sem a menor condição, né? Isso tem que ser observado. Imagina que seja uma criança que ela já é portadora de alguma condição que por qualquer motivo seja inadequado. Essa criança é uma exceção, mas casos que são excepcionais são tratados como exceção. A regra é exatamente o que você falou. Conversamos com o doutor Cássio Ávila Ribeiro, advogado especialista em direito da família, e hoje o foco foram as nossas crianças e adolescentes e essas coisas que estamos vivendo nesse momento, né? E foi muito gostoso receber você aqui para a gente conversar sobre essas coisas. Volte sempre.